Olá, gente, bem-vindo ao nosso canal e queremos dar continuidade a mais um capítulo aqui da nossa série sobre guerra espiritual. Estou tentando levar esses vídeos de maneira assim, bem popular, não muito teológico, não muito rebuscado, porque minha intenção aqui é que você realmente entenda de maneira clara as realidades espirituais. E hoje eu quero falar com vocês sobre demônios, enfermidades e tragédias. Você que vem acompanhando o projeto sabe que os demônios têm pelo menos dois objetivos. Primeiro, eles querem dominar a cultura e a mentalidade das pessoas para que vivam um padrão totalmente longe daquilo que Deus idealiza para nós, levando toda a humanidade para a condenação eterna, que um dia haverá de acontecer. E nesse interim, há situações em que Satanás coloca por exemplo, enfermidades na vida do ser humano para que ele sofra muito, com o objetivo de descrer Deus, de arrancar da vida das pessoas a fé em Deus. Enfermidades muitas vezes que geram morte, para que também haja dúvida e a falta de amor para com Deus. E vamos ser honestos, eu sei que existem enfermidades que são geradas pela nossa debilidade, né? Vamos envelhecendo e as enfermidades são consequências da nossa velhice. Mas tem casos que não dá para entender se não for pela ótica espiritual. Por exemplo, Jesus, certa vez, repreendeu um demônio que causava uma corcunda numa mulher. Ela ficava encurvada. Quando o espírito saiu, ela voltou a ter saúde. Então tem enfermidades que são causadas por espíritos malignos para atormentar e arrancar a fé das pessoas. E muitas vezes esses demônios causam morte para que a família fique incrédula. Aconteceu uma situação semelhante. Eu tinha uma vizinha que descobriu uma enfermidade na segunda, quando foi na quarta da outra semana, nós estávamos enterrando e a família ficou assim, apavorada, triste, desesperada, e alguns lá até endurecendo o coração para as realidades espirituais, sendo que muitas vezes são setas malignas que atingem as pessoas. Então não podemos desprezar esse tipo de realidade. Precisamos sim andar nos caminhos de Deus para que esses tipos de situações não nos alcancem. Mas não somente nisso. Existem situações em que Satanás ele lança uma enfermidade de loucura. Eu sei que existe o Alzheimer, né? Existe a doença de Parkinson, que são a degeneração do cérebro. A ciência ainda não descobriu como é que isso acontece de forma natural. Mas isso é gradativo, sabe? Vai acontecendo aos poucos. E isso é também pela idade, muitas das vezes. Agora, existem casos, eu já vi, de pessoas, tipo, na segunda-feira estão tomando café da manhã com a família e à noite teve que ser internado no hospício. Então não dá para entender como algo assim normal, natural. É uma seta maligna, uma ação maligna destruindo a vida dessa pessoa e causando incredulidade na família. Há casos também que demônios causam tragédias. O cara está dirigindo na estrada, de repente vê um espírito e tenta desviar e cai na ponte. Tenta desviar, bate de frente com outro carro. Tenta desviar e mata, né, as pessoas na calçada. Tem outras pessoas que estão fazendo um trabalho, sentem um vulto e se desequilibram e caem e morrem. Há outros que estão fazendo algum trabalho com uma faca e tal, se cortam um pulso e morrem. Sabe, situações assim que não dá para entender se não for pelo aspecto espiritual. Tragédias que só tem explicação atribuindo isso a demônios. E isso é muito sério. Mas não somente esses casos. Demônios também agem destruindo o caráter e a moral das pessoas. Por exemplo, Jesus falou nas Escrituras que quando um demônio sai da vida da pessoa, ele fica vagando por lugares áridos e quando volta e vê essa pessoa, né, vazia, ele entra novamente e convida outros espíritos e o estado dessa pessoa fica muito pior depois.
Então é aquela pessoa que andava com Deus, lia a Bíblia, orava, era líder de célula, andava na igreja, aí desviou, aí outros demônios vêm e a pessoa fica numa condição espiritual assim incrível. A pessoa se mete em prostituição, a pessoa se mete em bebedeira, a pessoa se mete em más amizades, a pessoa se mete em situações terríveis e a pessoa fica cega. Seu entendimento fica totalmente bloqueado e acha que tudo isso é normal. A pessoa está caminhando para o inferno, sabe? Destrói toda a vida que tem ao seu redor e acha isso completamente normal, sabe? Uma loucura, mas é a ação maligna de demônios. E tem casos em que a família sofre muito, porque, por exemplo, tem maridos que são possessos de demônios e causam um clima pesado no lar, agressividade, briga, é discórdia, sabe? Ações de demônios destruindo o lar, causando a destruição dessa família inteira. E o mais engraçado é que às vezes as pessoas elas acham que isso é besteira, isso é brincadeira. Às vezes a gente vai falar para as pessoas, olha, tem ação de demônio na tua vida, a pessoa fica, sabe, achando que isso não existe. Mas nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, precisamos ter muito cuidado com essas situações. E sabe, a vida espiritual ela é algo individual. No máximo que a gente pode fazer é aconselhar, mostrar, mas às vezes a pessoa precisa decidir ter um compromisso real com Deus. Tem casos, por exemplo, acontece muito com criminosos, do cara, tipo, esquartejar alguém porque ouviu um espírito maligno mandando fazer. Ou deu um tiro na cabeça de outra pessoa porque um espírito falou no ouvido dele e ele foi lá e fez. Ou o camarada pegou uma faca, esfaqueou o outro porque ele sentiu a presença de um espírito mandando ele fazer aquilo. Então nós estamos diante de situações onde demônios têm causado muitas tragédias e nós não temos dado o devido valor a esse assunto. Só quando a coisa acontece, quando a pessoa esfria a cabeça, ela consegue perceber, às vezes, que são ações demoníacas. Tá? Mas isso está acontecendo com muita frequência. Satanás tem conseguido dominar a mentalidade, a cultura, a vida de muitas pessoas. Tá? E para encerrar aqui, não quero ser muito longo nesse vídeo, estou tentando não ser muito longo, é que demônios eles causam também suicídios. Eu converso com algumas pessoas, lido com algumas pessoas que já falaram que eles ouviram uma voz dizendo se mata, a vida não tem mais valor. E algumas pessoas conseguiram resistir, outras tentaram se matar, não conseguiram e ficaram com sintomas, né, que causaram prejuízo para o seu corpo porque tentaram e não conseguiram. E muitas dessas pessoas disseram, não, eu ouvi uma voz, eu fui influenciado, senti uma vontade. Eu sei que existe a depressão, eu sei que existe aquela situação química do corpo, onde a pessoa perde o sentido de viver e tudo e tal. Mas tem casos em que pessoas dizem claramente, não, eu estava bem, tá tudo normal, mas eu ouvi uma voz e ela me convenceu de tentar se suicidar. Então eu acredito que tem muitos casos de suicídio que na verdade são possessões demoníacas. A pessoa ficou possessa de demônio e se jogou na frente do caminhão. Ou a pessoa foi possessa de demônio e se jogou do prédio. Porque existem situações que a gente vê claramente a pessoa está normal, conversando no meio da pessoa, de repente sai e se joga do prédio. E se joga na frente de um carro. Então nós estamos cercados de demônios que de todas as maneiras querem dominar a mentalidade dessa sociedade para que a humanidade caminhe para a destruição no sentido espiritual. Tá? Você sabe que Satanás e seus demônios estão condenados, mas eles farão de tudo para levar famílias, pessoas, líderes, levar o máximo de pessoas com eles para a condenação eterna. E que eu e você possamos ter o temor de Deus no nosso coração, que possamos ter a capacidade de discernimento para perceber que muitas vezes Satanás está agindo nos nossos caminhos, destruindo a nossa felicidade e a nossa paz. Leve a sério a vida com Deus e busque entender
por meio da palavra de Deus, aquilo que Satanás está querendo fazer para destruir os seus caminhos. Ok? Que essa palavra fique guardada no seu coração. Até a próxima, que Deus te abençoe.